apaixonado. Eu já quero começar aqui trazendo o Edu Panzi e o Alexandre Simões para a roda. Teve rodada de eliminatórias sul-americanas, vitória convincente da Bolívia para cima da seleção do Uruguai, o jogo em La Paz. E por que eu tô falando disso? É que o Marcelo Moreno marcou mais um gol, até perdeu um pênalti depois, mas marcou uma cobrança de escanteio, ele subiu e mandou no canto do Muslera, sem chance para o goleiro da seleção uruguaia. 9º gol do Marcelo Moreno nas eliminatórias sul-americanas, artilheiro isolado das eliminatórias da América do Sul. E aí, eu vou começar até com você, do Panzi. O Marcelo Moreno na Bolívia tem um aproveitamento espetacular. No Cruzeiro até ele foi titular em alguns jogos e começou a dar uma regulada. Mas depois, já com muita convocação também, sempre viajando, não conseguiu dar uma sequência como titular do Cruzeiro. Agora, como explicar esse rendimento do Marcelo Moreno? É o fato de a seleção jogar em função dele ser titular absoluto? Como que você explicaria este aproveitamento do Marcelo Moreno? Na seleção é um e no Cruzeiro é outro, Panzi. Ô Samuel, a gente até falou sobre isso aqui no Rádio Esportes ontem, sobre alguns jogadores que rendem em outros times, em suas seleções, no caso do Marcelo Moreno, e não conseguem render no Cruzeiro, com a camisa do Cruzeiro. Eu acho que vai muito de pressão, a pressão pela qual passa o Cruzeiro fora de campo, esse ineditismo até pouco tempo de Série B, porque já não é mais algo inédito, o Cruzeiro já está indo para a sua terceira temporada, mas é o Marcelo Moreno que não consegue render no Cruzeiro e joga na Bolívia, é o Regis que não rendeu no Cruzeiro e joga no Guarani, é o Marcinho que jogava no Sampaio e não rende no Cruzeiro, são os Mateus, o Neres e o Barbosa que não rendiam tanto no Cruzeiro, mas renderam nos seus clubes, é o Norberto que jogava bem no CSA, chega no Cruzeiro e não rende. Nós temos N exemplos de atletas que em outros clubes rendiam e no Cruzeiro, quando chegaram, não renderam, que não rendiam no Cruzeiro e quando saem passam a jogar futebol em outros clubes. E o Marcelo Moreno acontece o mesmo na seleção da Bolívia. O problema está no Cruzeiro. O problema é a pressão, são os constantes atrasos de salário, motivação. Eu acho que isso tudo influencia no rendimento do atleta. E não dá para dizer que a culpa seja apenas do jogador. Se acontece com tantos, talvez o problema esteja ali, no local, no ambiente. E o ambiente que esses atletas estão vivendo ou que viveram é o Cruzeiro, Samuel. E aí, Alexandre Simões, lembrando que o Marcelo Moreno tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2022. Sempre aparece sondagem, mas nada concreto com esse aproveitamento. Imagina o Marcelo Moreno se levar a seleção da Bolívia para a Copa, aí é que vai aparecer sondagem mesmo, hein, Simões? Pois é, exatamente, Samuel. E só para ser base do que o Edu colocou, o Marcelo Moreno chegou ontem ao 9º gol na artilharia das eliminatórias sul-americanas e ele participou de 13 partidas. A média é 0,69 e ele ainda perdeu um pênalti. Ele tem, nas temporadas 2020 e 2021, no Cruzeiro, os mesmos 9 gols. Só que em 53 jogos. A média é 0,16. Então, ele marca 5 vezes mais gols com a camisa da Bolívia do que com a camisa do Cruzeiro. E a gente não pode nem falar de nível técnico, porque o nível técnico das eliminatórias é maior do que o nível técnico que o Cruzeiro encara na Série B ou na maioria dos jogos do Campeonato Mineiro. Então, algo acontece com o Marcelo Moreno que ele não consegue render no Cruzeiro. Pode ser culpa de treinadores, são tantos, né, que de repente fica até meio perdido, pode depender de um esquema, mas de toda forma, o Marcelo Moreno prova na Bolívia que gol ele ainda sabe fazer. Com a camisa do Cruzeiro é que vem sendo o problema, Samuel. Vamos lá então, do Marcelo Moreno agora pro Lucas Ventura, o Nonoca. Ele é o nosso convidado aqui no Rádio Esportes da Itatiaia e o Nonoca começa falando sobre a temporada que está terminando. Para você, um ano especial, reconquistando o espaço, renovou o contrato, mais alguns anos de vínculo, esse contrato que terminaria nessa temporada, hein, Nonoca? Pois é, individualmente eu fico feliz, né, por ter tido essas oportunidades de estar mostrando o meu futebol, então, particularmente, foi uma temporada boa.
Também fico feliz, né, de poder terminar o ano jogando. Ano que vem continuar trabalhando igual eu trabalhei esse ano, me preparar bem para aproveitar todas as oportunidades que tiver e fazer bons jogos e ajudar o clube a voltar para a primeira divisão, que é o meu maior objetivo também. Ele também comentou sobre a responsabilidade de todos terminar bem esta Série B, vencendo o Sampaio Corrêa e também o Náutico, principalmente para apagar a impressão deixada na derrota em Salvador. Pois é, a gente tomou um gol muito cedo, né? Acho que entramos desligado no começo do jogo e no segundo tempo a gente acordou e foi tentar buscar o resultado, mas é difícil. Eles estavam diante da torcida deles. E contra o Sampaio Corrêa, contra o Náutico, tem que ser diferente, independente de a gente tá brigando ou não. Acho que a gente tem que pensar mais no clube, pensar também no nosso nome que está dentro de campo. Independente do que estiver disputando, tem que pensar em ganhar, tem que entrar ligado e continuar honrando essa camisa que é gigante e merece todo o respeito de nós atletas, que sempre quando vestir tem que dar o seu melhor. Lucas Ventura, o Nonoca, também comentou sobre o planejamento da próxima temporada, quando o Cruzeiro vai ter que voltar de qualquer jeito para a elite do futebol brasileiro. Pois é, eu tenho certeza que ano que vem vamos conseguir o nosso objetivo, né? Todos tá com o mesmo pensamento de ano que vem fazer tudo diferente. Acho que temos que aprender com os erros, né? Tentou, mas infelizmente não conseguimos, né? Temos que estar pensando com uma mentalidade diferente de voltar esse clube para a primeira divisão, que é o objetivo de todos. E tenho certeza que ano que vem vamos fazer tudo diferente e conseguir esse acesso. Nonoca também falou sobre o aproveitamento de garotos. O técnico Vanderlei Luxemburgo tem dado muita moral para essa turma revelada na Toca 1. Todos que vestem essa camisa têm que saber o peso que está carregando, né? E os meninos que vêm da base também, eu tenho certeza que sabe o peso que vai carregar, de vestir essa camisa, que a gente sabe que não é fácil. Fico feliz por muitos jogadores tá tendo essa oportunidade de estar mostrando o seu futebol, e espero que ano que vem os que subir também tenham oportunidade, mostre que tem capacidade de estar vestindo essa camisa e de nos ajudar aí a voltar ao clube. E para fechar, Nonoca falou sobre o apoio do torcedor neste 2021, voltando ao estádio. Ainda tem mais uma partida em casa contra o Náutico e também já projetando a importância da Nação Azul para o ano de 2022. Depois do jogo contra o Brusque, o Mineirão estava lotado, eu mandei mensagens para as pessoas próximas, né? Porque em 2017 eu tive essa oportunidade de estar dentro de campo, mas nunca estar jogando, né? Sempre ali no banco e nunca tive oportunidade de jogar com o Mineirão lotado, e para mim foi uma sensação maravilhosa. Fiquei muito feliz, nem consegui dormir no dia seguinte. Fui dormir 7 horas da manhã só pensando na torcida. É bom demais, essa atmosfera, essa torcida maravilhosa que nos ajuda bastante. Então, tenho certeza que ano que vem eles também vão estar junto com a gente e vai nos empurrar também para conseguir o objetivo deles e o nosso. Muito bem, tá aí o Lucas Ventura. Alexandre Simões, você já até comentou isso aqui na Itatiaia. O Nonoca começou o ano treinando à parte, totalmente deixado de lado, na época pelo Felipe Conceição, depois com o Moza. Ele começou a jogar e com o Vanderlei Luxemburgo tendo esta chance de ser titular e de ter uma sequência no time do Cruzeiro. O Nonoca, eu falei aqui que ele renovou o contrato, o vínculo se encerrava, se não me engano, em outubro. E ele acertou a prorrogação, foi até uma conquista do garoto. O contrato agora do Nonoca indo até 31 de dezembro do ano que vem. Então, com certeza, o Cruzeiro pode prorrogar isso aí, porque é um garoto que tem 23 anos apenas e deu a volta por cima, termina a temporada em alta, hein, Simões? Pois é, exatamente, Samuel. A gente precisa saber que o amadurecimento de cada jogador leva um tempo para acontecer.
Então, tem garotos que com 18 anos já estão prontos, tem outros que levam mais tempo para poder ter a condição de mostrar a sua qualidade. E é impressionante porque o Nonoca é mais um caso, né, de jogador que estava jogado no Cruzeiro, treinando em separado, em disponibilidade, e de repente vira titular do time. Mas eu acho que a gente não pode nem criticar treinador por esse tipo de situação. Porque a rotatividade é tão grande de treinador, de diretor de futebol, de quem faz a gestão de ligação da base com o time principal, que essas coisas realmente tendem a acontecer. Porque os jogadores não são observados, a insegurança do treinador, com certeza, também é grande, porque ele vê que o antecessor dele teve vida curta. Então, tudo isso colabora para que o Cruzeiro viva esse cenário de não conseguir aproveitar jogadores que hoje são titulares do time ou que brilham em outros clubes, como o Panzi colocou bem aqui. O Regis é um dos melhores meias, se não for o melhor meia, desta Série B do Campeonato Brasileiro, Samuel. Vamos lá então, do Marcelo Moreno. Ô Panzi, até aproveitando este gancho aí do Nonoca terminando o ano em alta, o Adriano também tá bem. Você acha que ali, entre os volantes, é o setor que o Cruzeiro tem mais assim uma base garantida para a próxima temporada de 2022? Pelo menos com 2 nomes que, independentemente de contratações, eles podem ser titulares nesse time do Cruzeiro. Ou tô errado, Panzi? Não, Samuel, você não tá errado, não. Eu acho que Nonoca e Adriano são bons nomes para permanência do ano que vem, para começar a formar uma espinha dorsal. Aliás, é muito complicado falar em espinha dorsal em base do Cruzeiro pro ano que vem, porque a temporada foi muito ruim, mais uma vez. Os 2 últimos anos foram muito ruins. O time não rendeu, figurou sempre na segunda parte da tabela, brigou para não cair. Então, tudo que o torcedor quer é que mude essa espinha dorsal. Mas Nonoca e Adriano são bons nomes. Acho que o Adriano, para ser titular, o Nonoca nem tanto, para compor elenco. Eu sei da dificuldade que o Cruzeiro vai ter, principalmente financeira, para montar um novo elenco. Precisa pagar o transferban. Ontem nós falamos sobre isso aqui no Rádio Esportes. São quase 15 milhões de reais para o Cruzeiro começar a pensar em contratar jogadores. Agora, o Simões tocou num ponto que é a chave. Por que muitos jogadores só foram ser utilizados agora pelo Luxemburgo? Só tiveram chances agora? Porque o Cruzeiro troca muito o comando técnico. E cada técnico que chega usa os jogadores de suas preferências. E os técnicos anteriores, Samuel, eles tiveram a oportunidade de contratar. O Luxemburgo chegou e não pôde contratar. Ele teve que trabalhar com o que tinha aqui. Talvez, se o Luxemburgo tivesse chegado no Cruzeiro podendo contratar, esses atletas que a gente está falando aqui talvez não teriam tido oportunidade também não, que o Luxemburgo teria ido ao mercado e trazido a sua barca, assim como os outros trouxeram quando passaram pelo Cruzeiro. Então tomara que esses garotos sejam olhados com muito carinho, como vem sendo não só pelo Luxemburgo, mas também pelo Ricardo Rocha, que o trabalho de base no Cruzeiro finalmente seja feito de maneira diferente, séria, porque é esse trabalho de base, são os jovens que vão salvar o Cruzeiro num médio e longo prazo. Num clube que não tem dinheiro nesse momento, a base não deveria, mas acaba sendo a salvação. Tá certo, vamos lá então pra gente fechar esta primeira participação. O Cruzeiro treina à tarde e eu destaquei em manchete. O Vanderlei Luxemburgo tem muitos problemas para encarar a equipe do Sampaio amanhã. O Cruzeiro treina à tarde e viaja hoje para São Luís. Ele perdeu o Marcinho e o Wellington Nem suspensos pelo 3º cartão amarelo. O Wellington Nem titular. Perdeu outro titular, o Vitor Leque. Ele teve uma entorse no tornozelo, foi constatado um estiramento no ligamento do tornozelo, sem a necessidade de cirurgia, mas ele fica fora da viagem, não joga contra o Sampaio e é dúvida para outra semana contra o Náutico. Outra baixa, o Keké, teve um edema ósseo no pé direito, já tinha operado o pé direito, teve um edema agora, está afastado, fazendo tratamento, não joga mais na temporada, futuro até indefinido, porque o contrato dele se encerra. Ele veio emprestado pelo Tombense. E o Bruno José também acho pouco provável que terá condição de jogo, fez trabalho interno ontem na Toca da Raposa 2. Pra frente, o que vai ter o Vanderlei? Felipe Augusto adiantado e Jean Vitor entrando? Tem o Claudinho, tem o Vitor Roque, o Thiago é o centroavante, quem sabe o Zé Eduardo também agora podendo receber uma oportunidade nesta reta final, nestas 2 partidas que tem o Cruzeiro. O Zé Eduardo que foi relacionado para o jogo contra o Vitória, mas acabou
não entrando. Então, com muitas baixas, é a chance também do Vanderlei. Tem um Dudu também que não vem sendo relacionado nos últimos jogos. É a chance do Vanderlei observar esta turma nestes 2 últimos jogos do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu volto com mais do time azul aqui no Rádio Esportes. Milton. Legal, 12:27 agora em Belo Horizonte. O que move você? O que te desafia? Os calçados Pegada são feitos para quem dá sempre o seu melhor e entende que a conquista já começa na atitude. Com modelos masculinos, femininos e infantis, feitos com atenção a cada detalhe, a Pegada oferece design, qualidade e tecnologias de conforto que vão te acompanhar em todos os seus desafios. Encontre o seu nas melhores lojas do país ou acesse www.pegada.com.br e escolha o seu calçado. Pegada, suas conquistas movem você e você se move com a Pegada. Pegada, a marca da conquista, confirmando 12:28 em Belo Horizonte. Agora informações do repórter Wellington Campos, bicho pegando no STJD. Diga aí, Wellington. Alô, Milton, e saiu ainda há pouco a denúncia contra o Cruzeiro por ato de injúria racial no jogo contra o Remo, denúncia do clube paraense. Inclusive, o pedido feito pela Procuradoria para que o Cruzeiro não tenha público nos seus jogos como mandante, jogando de portões fechados, e não tenha carga de ingressos como visitante. A suspensão no artigo 243G, multa de R$100 a R$100 mil, além de outras tratativas que serão feitas pelo tribunal. Também tem o Vitor Leque, que foi expulso do banco de reservas. A Procuradoria do STJD se baseou numa notícia de infração do Remo por causa de um torcedor do Cruzeiro que xingou o atleta Jefferson da equipe paraense. O julgamento será na próxima terça-feira. Tá certo, Milton? Um negocinho rapidinho, Pan, vamos lá. que o Wellington trouxe essa notícia de última hora aí do STJD. O que tem a ver com o Cruzeiro? Exatamente, tem muito a ver com o Cruzeiro, mas olha só, tudo que a gente fala aqui está relacionado à situação financeira do Cruzeiro. Olha o que a irracionalidade, pra gente ser educado, desse torcedor que foi ao Independência e cometeu esse crime contra o jogador do Remo, pode provocar. O STJD pediu ao Cruzeiro jogar com portões fechados. O Cruzeiro joga contra o Náutico, a última partida em casa nesta Série B. A ideia era fazer uma despedida do Rafael Sobis. A última experiência no Mineirão foi excepcional, né? Foram 34.687 torcedores contra o Sampaio Corrêa. Porque teve uma limitação, poderia ter sido mais. Porque teve limitação, exatamente. E entrou mais gente, porque as catracas foram invadidas. R$ 834.995 de renda, com o Cruzeiro levando líquido R$ 605.019,08. Quando que o Cruzeiro tem uma arrecadação dessa? A chance contra o Náutico era de ter um público maior e uma arrecadação maior. De repente, o clube corre o risco, por causa da irracionalidade de um torcedor, ir cometer um crime contra um jogador adversário no Independência. E isso é lamentável em todos os aspectos. Né? Total, e é crime. Você tocou na palavra certinha. Quem fez isso cometeu um crime e não foi identificado, né? Porque quando identifica quem foi o responsável, dá aquela aliviada pro clube no STJD. Exato. A gente só vai saber se de repente no julgamento, né? Exatamente. Às vezes até ele foi identificado, a gente não sabe, de repente os seguranças conseguiram identificar, ou os próprios torcedores identificaram e mostraram às autoridades, mas tem que ter um BO, né? Tem que ter um boletim de ocorrência, porque é crime. Então é muito pior, né? Sendo que isso é injustificável, mas é muito pior do que o cara jogar um copinho dentro de campo, né? E quando se joga um copo dentro de campo, isso provoca muitas vezes a reação dos torcedores que estão em volta e mostram quem fez. Então é uma situação lamentável, assim como aconteceu ontem, né? Aquela briga das torcidas de Atlético até do Paraná com aquele vidro no meio, é uma coisa que pode prejudicar aos dois clubes no futuro da temporada, né? Até cadeira foi arrancada.